Voltamos com o último bloco do programa Retratos. Hoje nos estúdios da TV Horizonte, conversando com o arcebispo metropolitano Dom Valmor. Dom Valmor, nesse processo de Juiz de Fora, qual foi o caminho até a ordenação? Eu vivi então em Juiz de Fora de 1970 a 1977, fazendo a minha formação sacerdotal, com o curso de Humanidades, segundo grau, o curso de Filosofia e o curso de Teologia. E fui ordenado então em 9 de setembro de 1977, seguindo imediatamente, com menos de um mês de sacerdote, para Roma, enviado por Dom Geraldo Maria de Moraes Penido, para os estudos. Mas qual que foi a lembrança mais marcante do dia da ordenação? A lembrança mais marcante do dia da ordenação é, naturalmente, o momento mais importante da ordenação, que é a imposição das mãos e a invocação do Espírito Santo pela oração de consagração, pela qual me tornei sacerdote. Esse foi o momento. As lembranças do menino de Cocos, na Bahia? Essas lembranças todas, sobretudo a presença da família, ali estavam meu pai, minha mãe, irmãos, amigos, toda aquela vida ao longo de quase uma década já construída em Juiz de Fora, no Seminário Arquidiocesano Santo Antônio, numa experiência de fato de uma grande riqueza para a minha vida. E foi exatamente essa riqueza que seduziu o meu coração e me fez permanecer em Minas Gerais, porque na verdade o projeto era ser padre e voltar imediatamente à Bahia para servir naquela minha região, no extremo sudoeste da Bahia, como sacerdote. O que não aconteceu, o que naturalmente foi um grande desafio para mim, não entendido por mim, o desejo de permanecer, o enraizamento profundo ali, mas também o amor grande à minha região, minha família, porque só depois os meus pais vieram a morar em Juiz de Fora como fizeram, e foi para mim uma experiência muito importante e muito rica. E só pude voltar à Bahia, o que foi para mim uma experiência, vamos dizer assim, de reconciliação, de reconquista de inteireza nesse caminho mesmo vocacional, em 1998, quando fui como bispo auxiliar do cardeal Dom Lucas, depois do cardeal Dom Geraldo Magela, onde permaneci por 6 anos num trabalho bonito, recompondo o meu coração de baiano, servindo a Igreja da Bahia, e o fiz de uma maneira muito forte, muito apaixonada. Por isso lá tenho muitos amigos, tenho um amor muito grande pelo caminho da Bahia, em Salvador, mas da Bahia no estado inteiro. Nesse momento o senhor apaziguou o coração? Sem dúvida, porque viver essa experiência de ruptura na adolescência, na juventude, não é uma coisa muito simples. E eu percebi, no entanto, que a mão de Deus conduziu tudo e que as razões são razões muito fortes. Tinha que ser assim como foi, apesar desse sofrimento, dessa saudade, daquela dificuldade, mas por isso mesmo é que sempre dou graças a Deus pela riqueza da minha experiência de vida, de ser o que eu gosto de dizer. Eu sou genuinamente baiano e autenticamente mineiro. E isso é uma grande riqueza para o serviço na igreja e para a alegria de se poder viver com simplicidade. E como que foi a volta para Minas Gerais? A volta para Minas Gerais, naturalmente, foi um grande desafio e uma surpresa. Estava em Salvador de 1998 a 2003 como bispo auxiliar. Uma volta profundamente desafiadora pela complexidade, pela importância e pelas responsabilidades em dirigir a Arquidiocese de Belo Horizonte, embora jovem, agora 90 anos, mas uma arquidiocese de grande importância, com muitas conquistas, e de ser sucessor de predecessores meus, homens gigantes na fé, com um trabalho enorme, reconhecido, venerado, portanto, um enorme desafio. Mas é interessante, eu vim com o coração muito aberto, cheguei com muita simplicidade, exatamente pelo amor a Minas Gerais, pelo conhecimento da cultura,
pela assimilação interna dessa cultura. E não vim pensando na dificuldade, nem com cálculos, mas vim de fato com muita simplicidade, o que naturalmente nos faz sofrer talvez mais, enfrentar outros aspectos de dificuldades e de obstáculos. Mas tenho certeza que vim com a simplicidade do Evangelho, pela força do amor aqui cultivado e pela experiência bonita de reconciliação, de trabalho, de experiência e de conquista que tinha vivido em Salvador. Qual que foi, Dom Valmor, a maior dificuldade nesse período que o senhor enfrentou e qual que é o maior desafio que o senhor enfrentou ou ainda está por enfrentar? Eu acho que não teria a maior dificuldade esta ou o obstáculo aquele. Eu tenho dentro de mim, na simplicidade do ministério, que continua dentro de mim, talvez aquela mesma força de sedução no coração de menino, o gosto bonito de ser padre, de ajudar, de anunciar o Evangelho, porque a grande marca para mim não é ser administrador, não é ser um estrategista, não é ser um organizador. A grande marca para mim é a minha fé, que me remete exatamente às minhas raízes na família. Isso é o mais importante, até porque tudo mais passa. Nenhum sofrimento é para sempre, nenhum obstáculo é sempre, nenhuma coisa que se pensa ou que se diz vai ficar sem esclarecimento, sem a verdade. De modo que, ao chegar em Belo Horizonte, cheguei de coração aberto, com muita alegria, procurando conhecer tudo e todos, sendo presente, o que continuo fazendo com muita alegria, sobretudo na vida das comunidades e na vida do povo, porque o importante é o serviço ao povo e fazer com que as instituições todas, nas suas complexidades, estejam a serviço da vida, das pessoas, do anúncio do Evangelho. Portanto, eu diria assim, é um horizonte muito largo, complexo, de muitas dificuldades, mas ao mesmo tempo com possibilidades, como estamos fazendo, de soluções, de novos caminhos, de novos horizontes. E essas possibilidades e essa fé que o senhor relatou é que levou o senhor a enfrentar o desafio da construção da nova catedral? A minha fé me ilumina e aquilo que Deus me deu para oferecer, fazer de mim instrumento para ajudar no caminho da igreja, a minha fé é que me ilumina de fato, seja no enfrentamento das questões, das dificuldades, de tudo aquilo que inclusive existencialmente vem sobre mim. É a minha fé que também ilumina o uso da minha inteligência no respeito às pessoas, a uma história bonita como da Arquidiocese de Belo Horizonte, dos seus pastores, sacerdotes, evangelizadores. É a minha fé que me ilumina no entendimento do caminho da sociedade e também nessa questão importante e nessa referência à construção da Catedral Cristo Rei. Eu tenho sempre dito assim, quando olho o Santuário Estadual Nossa Senhora da Piedade, não inventei, não criei, é um dom de Deus de quase 200 anos de peregrinação, de mais de 50 anos como Santuário Estadual e Nossa Senhora da Piedade como padroeira de Minas, mas a minha fé me ilumina que é importante prezar, conhecer e colocar esse grande patrimônio importante como tesouro ecológico, espiritual, histórico e cultural no coração de cada mineiro e do Brasil inteiro, assim como essa interpretação em relação à catedral. Não estou inventando construir uma catedral, como outros projetos importantes na vida evangelizadora, na missão e na administração da Arquidiocese. É algo que está aí no coração da Arquidiocese, é algo que não se concretizou nessa história jovem da Arquidiocese de Belo Horizonte, apenas 90 anos, pensando outras igrejas seculares. Dom Cabral quis, começou, era sua tarefa, foi o primeiro bispo. Outras prioridades surgiram importantes, por isso a Arquidiocese de Belo Horizonte cresceu e é uma referência importante, uma grande força evangelizadora na Igreja do Brasil, na Igreja Universal. E a história foi trazendo de volta, de novo, como muitas outras coisas,
reapareceram e pediram e estão exigindo, e por isso estamos trabalhando muito novas posturas e novos encaminhamentos. Então, a minha fé me ilumina e que, portanto, era necessário fazer esse caminho e entrar nesta aventura que agora nós estamos e precisamos responder à demanda que está colocada, precisando do trabalho e do envolvimento de todas as pessoas, seja no interno da igreja e na sociedade. Por isso, o pensamento da catedral não é simplesmente a construção de um templo, sim. O templo é o coração do projeto Catedral Cristo Rei. Materializado, né? Mas é, sobretudo, um caminho para que a igreja, nesse terceiro milênio, dê uma nova resposta. Nisso eu entendo também por que não se fez antes a catedral. Essa é uma pergunta. Por que ela não foi construída? As circunstâncias materiais, históricas não permitiram. Mas hoje, para mim, não tenho dúvida que o projeto Catedral Cristo Rei, que é um grande desafio do ponto de vista financeiro, do ponto de vista material, mas é a possibilidade de a nossa igreja, no entendimento de catedral, sim como templo, portanto, lugar de espiritualidade, de mística, mas também como lugar da cultura, da arte, da educação, do cuidado dos pobres, do encontro, da congregação e da irradiação de valores, é a possibilidade para nós de sermos uma igreja neste terceiro milênio, um desafio diferente de tudo que já vivemos, com novas respostas. Dom Valmor, o senhor disse sobre a fé, um testemunho da fé. A fé que aos 8 anos foi despertada no senhor a vocação e a fé que o faz conduzir a nossa igreja aqui hoje. O senhor poderia resumir para a gente qual que é a sua missão de vida baseado nesta fé? A minha missão de vida é num amor apaixonado por Jesus Cristo e por Ele sustentado, com alegria e simplicidade, estar a serviço do anúncio do Evangelho, a serviço da vida, também no amor apaixonado pela Igreja, que é nossa mãe, que nos congrega, e de ajudar o mundo a abrir-se ao amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Sob a proteção bonita de Nossa Senhora, que é um grande sustento, uma grande marca na minha vida, discípula exemplar que ela é, nos inspirando. Essa é a minha missão, esse é o horizonte que move a minha vida, me fazendo recomeçar sempre, reconciliar, perdoar, convidar, insistir e, sobretudo, abrir caminhos para que todas as pessoas possam também viver essa paixão, essa fé e encontrar razões para as suas vidas e alegria no seu caminho. Dom Valmor, com a liberdade é muito perceptível sentir a fé e a vocação do Senhor, para quem está perto do Senhor sentir essa emoção e essa fé. Muito obrigado pela entrevista. O Retratos de hoje fica por aqui. Você pode enviar mensagens, críticas, comentários e sugestões de entrevistados para o e-mail retratos@tvhorizonte.com.br ou pelo nosso Twitter. Conto com sua companhia na próxima semana, aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Até mais.